Olá, segunda-feira, 11 de agosto de 2025. O Câmara Repórter está no ar. Vamos aos destaques. Após receber várias denúncias, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal visita a UPA de Cidade Satélite. Mais de 60 projetos foram apreciados pelos parlamentares da Comissão de Justiça nesta segunda-feira. Governo Federal anuncia pacote de investimentos para a infraestrutura marítima do Estado. E você vai ver também uma reportagem sobre o crescimento nos casos de câncer coloretal. E aqui no estúdio eu vou conversar com a nutricionista Karina Leles, que vai falar sobre como a alimentação pode ser uma aliada na prevenção de doenças. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Câmara Repórter. A gente começa esta edição com os destaques das atividades dos vereadores de Natal nesta segunda-feira. Nesta tarde, a UPA da Cidade Satélite recebeu a visita de fiscalização dos parlamentares da Comissão de Saúde. A repórter Edesiane Moreno acompanhou e traz mais informações. Após receber várias denúncias, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal visitou a UPA da Cidade Satélite, que atende cerca de 9.000 pessoas por mês. Durante a inspeção, os parlamentares constataram que um dos principais problemas é a permanência prolongada de pacientes internados e o atendimento a moradores de outros municípios. Nossa percepção é que a questão do atendimento precisa ser aprimorada, principalmente aquela questão das internações. As unidades de pronto atendimento, elas não são unidades hospitalares. Ou seja, não tem o que se falar de pacientes ficarem internados dias, meses na unidade de pronto atendimento. No dia desta fiscalização, temos pacientes que estão há 24 dias internados, tirando a vaga de um outro atendimento que precisa ser atendido, interferência médica, e ele está ocupando esse leito. E por quê? Porque não tem um hospital de retaguarda para receber. É questão da regulação. A gente hoje pôde ver aqui que tem paciente de pendência já há 24 dias internado aqui na UPA, pacientes também de Lagoa Salgada, então a gente precisa rever essa situação do Regula, do Regula RM, para que a gente possa realmente desafogar as UPAs e também a gente entende que não pode deixar de dar o atendimento. Mas a gente também entende que precisa desafogar as UPAs e não é justo a cidade do Natal estar recebendo pacientes do interior do estado. A parte estrutural ela está com a pintura 80%, nessa parte de pessoal ela está tendo um desfalque em alguns setores, outro a gente já vai vendo a questão dos núcleos internos de saúde, sendo a única UPA fazendo esse tipo de tratamento, esse tipo de serviço, mas a gente, enquanto Comissão de Saúde, não pode parar por aí, temos que avançar, buscar, melhorar cada vez mais o sistema de saúde do nosso município, começando também pelas UPAs, porque na recepção, quando cheguei lá, são reclamações, falta de atendimento, demora. A questão do RH é uma reclamação constante, em todas as unidades que a gente visita, não só no meu mandato individual, como na comissão, o RH sempre é uma reclamação muito constante. Aí, questão das cadeiras de roda, maca, isso são problemas que sempre acontecem. Mas a notícia boa é que a UPA de Satélite é a mais estruturada que nós visitamos até agora, esteticamente, eu acho que tudo conta, e estrutura também, infraestrutura. Então, assim, no geral, a UPA ela funciona, mas a gente sempre volta para aquela mesma questão. Os pacientes azuis, eles acabam superlotando e comprometendo o resto do funcionamento da unidade. Na estrutura de serviços, a UPA conta com atendimento clínico e pediátrico todos os dias, além de cardiologista e psiquiatras às terças e quintas-feiras. A equipe médica está completa, mas há déficit de profissionais nos setores de laboratório, farmácia e enfermagem. A superlotação é outro desafio. Grande parte dos atendimentos poderia ser resolvidos nas unidades básicas de saúde, o que evitaria sobrecarga e reduziria o tempo de espera. A pressão sobre os serviços é tanta que houve casos de agressões físicas e verbais contra profissionais. Muitas vezes, não só comigo, mas com os colegas, o pessoal da enfermagem que sofre mais agressão, que é a porta de entrada.
Mas já teve pacientes sob efeito de substâncias, já chegou na sala e já quebrou acrílico que tinha separando o médico antigamente, na época do Covid, e aí tinha uma separação com acrílico e ele tentou me agredir e agredir também a aluna que estava do meu lado. E sempre acontece com os porteiros, né? Normalmente o pessoal que já vem, que espera muito tempo e aí já fica chateado porque já espera muito e acaba começando a... Às vezes começa uma pessoa e depois vai a população todinha. E às vezes a gente tenta até resolver isso, tentando chamar a pessoa, ver o que é que está errado, o que é que está havendo, e a gente tenta, Marcílio é uma pessoa, o diretor, né? Ele tenta muito conversar, então ele manda chamar a pessoa, ver o que é que está havendo, e a gente tenta resolver para ver se não tem muito problema, mas sempre acontece. Para melhorar o funcionamento, a direção da UPA tem algumas sugestões, como a disponibilização de uma ambulância fixa e a aquisição de mais cadeiras de rodas para atender pacientes com dificuldade de locomoção. Devido hoje na UPA nós termos muitos pacientes internados, existe a necessidade do monitoramento da saúde do paciente através de exames laboratoriais e exames de imagens. E essa ideia de uma empresa de moto-Uber para levar os hemoderivados, trazer bolsas de sangue, seria uma das alternativas para agilizar o processo, tendo em vista que nós só temos um carro administrativo para fazer todas as demandas. A ambulância ela serviria também como um instrumento, né, um equipamento para levar o paciente para uma consulta, um parecer em um hospital como o Onofre Lopes e também para realizar um exame de tomografia ou outro tipo de exame que o médico solicite. A comissão prometeu encaminhar as demandas à Secretaria de Saúde e reforçou a importância de garantir um atendimento digno e seguro, tanto para a população quanto para os profissionais. A gente parabeniza aqui o setor administrativo da UPA, né, que a gente vê que está organizado. Agora, algumas dificuldades a gente vai encaminhar para a Secretaria Municipal de Saúde, através da nossa comissão, cobrando, solicitando sempre melhorias. A gente precisa que a saúde de Natal avance, melhore, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Estar na rua, estar nos equipamentos, olhando de perto os problemas da saúde de Natal e buscando soluções. Nós vamos embasar em um relatório todas essas informações que estão sendo compiladas, inclusive a própria situação da farmácia, que há necessidade de se ter um abastecimento e dentre outros pontos que nós encontramos aqui, pontos positivos, comemoramos, pontos deficientes, vamos para frente e ajudar a gestão a colocar em ordem, não é? Pela manhã, no plenário da Câmara, houve reunião da Comissão de Justiça. Mais de 60 projetos de lei foram votados. Veja os destaques na reportagem de Tarsila Costa. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares que integram a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final está a matéria de autoria da vereadora Camila Araújo, que institui a carteira de identificação dos portadores de fibromialgia em Natal. O transtorno da fibromialgia tem acometido diversas pessoas, inclusive até tornando-as incapacitadas para laborar. E a população fibromialgica ela tem sido uma crescente nesses últimos tempos e nós precisamos entender que é uma patologia. E essa proposta que o nosso mandato apresentou e foi aprovado na Comissão de Justiça é justamente para que se crie uma carteira de identificação, porque às vezes não suportam ficar muito tempo em pé e isso de fato é algo que é recorrente nas filas, por exemplo, de bancos, casas lotéricas e etc. Então, a permanência por muito tempo, por um longo período em pé em uma fila, já é algo que a pessoa com fibromialgia ela não consegue em razão de suas dores. Mas como é que ela vai provar isso? Né? Por meio de quê? Então a carteira já vem trazer essa agilidade para essa pessoa. Né? De autoria do vereador Robson Carvalho, também foi aprovado um projeto de lei que dispõe sobre a farmácia veterinária, um programa que busca facilitar o acesso a medicamentos, tanto para tutores quanto para protetores de animais. Foi aprovada ainda a matéria de autoria do vereador Aldo Clemente, que assegura a pessoas diabéticas portadoras de bomba de insulina a dispensa de passarem ou de se submeterem a dispositivo e equipamentos de segurança que emitam radiação. É importante, né? Nós temos em Natal muitos usuários que usam bomba de insulina e realmente passar por equipamentos que tragam radiação pode prejudicar a sua saúde mais ainda. Então, esse projeto preserva essas pessoas
e essa parcela da sociedade que precisa de muito cuidado aqui do poder público. O presidente da Comissão de Justiça, vereador Aldo Clemente, avaliou de forma positiva a primeira reunião após o recesso legislativo e destacou a celeridade dos trabalhos. Primeira reunião após o recesso, então a produção dos vereadores está crescendo aqui na Câmara. Analisamos hoje mais de 60 pareceres de projetos que foram já dados parecer pelos vereadores e mais de 81 que foram designados. Então, a comissão que mais trabalha, a comissão que mais recepciona os projetos, é a que faz a designação e também a elaboração dos pareceres aqui dos demais vereadores aqui da Câmara. Também houve reunião da Comissão de Turismo. Os parlamentares encaminharam projetos de lei para a relatoria. Na primeira reunião, após o recesso parlamentar, os vereadores da Comissão da Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo designaram 5 matérias, entre elas uma que trata de turismo sustentável. Eu estou muito feliz com o trabalho da comissão. Eu já visto que nas legislaturas passadas chegou a ter anos em que não tinha reunião da Comissão de Turismo. Então, isso demonstra a importância do tema para a nossa cidade. Então, o turismo tem sido reconhecido como um impulsionador da nossa sociedade. E nós agora destinamos alguns projetos, tem o meu de uma política de turismo sustentável, né, que foi designado e o vereador Daniel Santiago vai emitir o parecer. E demais colegas também recebendo projetos para darem parecer. Todos estão com projetos relativos ao turismo. Ainda durante a reunião, o vereador Fulvio Saulo, presidente da Comissão de Turismo, destacou a importância do Parque Linear, que será tema de uma audiência pública aqui na Câmara para o desenvolvimento econômico do estado do Rio Grande do Norte. Porque ali será um equipamento que poucas cidades, poucas capitais terão, onde as pessoas possam realmente interagir, onde as pessoas possam viver para um convívio social, né? E eu tenho dito e repito, as cidades nas últimas décadas têm isolado as pessoas. Nós estamos muito em rede social, no distanciamento, e nós, enquanto seres sociais, o ser humano precisa dessa interação. Então, o Parque Linear, a via ali na beira do rio, que é importante a gente mostrar aquele rio para a sociedade, está ali o Paço da Pátria com um espaço hoje, inclusive, que ganhando o prêmio nacional, né, de política de desenvolvimento sustentável, política turística. A Prefeitura de Natal deu mais um passo para tirar do papel o Parque Linear Dunas do Rio Grande do Norte. E Desiane Moreno tem mais informações. Foi publicado no Diário Oficial do município o extrato do contrato oficializando a concessão pelo Exército Brasileiro de uma área destinada à implantação do Parque Linear Dunas do Rio Grande do Norte. A área do terreno, com mais de 100 mil metros quadrados, está localizada às margens da Avenida Engenheiro Roberto Freire. O projeto do Parque Linear Dunas prevê a criação de áreas voltadas à preservação ambiental, educação, práticas esportivas e lazer, incluindo um jardim sensorial. A proposta será desenvolvida com participação popular e acompanhamento do Conselho Gestor do Parque das Dunas. E a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta você confere os anúncios do ministro dos Portos em visita a Natal na manhã desta segunda-feira. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Na manhã desta segunda-feira, Natal recebeu a visita do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Durante a agenda oficial, ele anunciou novos investimentos do governo federal para ampliar e modernizar a infraestrutura portuária do estado.
No conjunto de investimentos anunciados pelo governo federal para a modernização da infraestrutura portuária do estado, estão previstas a dragagem do canal de acesso ao Porto de Natal, a instalação dos dolfins de atracação na ponte Newton Navarro, além da reforma de armazéns e galpões logísticos. A cerimônia para o anúncio ocorreu no Terminal Marítimo de Passageiros, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O investimento divulgado é de 130 milhões de reais. Nós estamos resolvendo essa equação. Hoje nós vamos viabilizar já as ordens de serviço para que a gente possa avançar nas defensas, que a gente possa avançar na dragagem, obras de mais de 130 milhões de reais, fundamentais para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. A governadora, desde que o presidente Lula assumiu, conversou com o presidente da necessidade da gente poder destinar esses recursos para fazer essas obras, obras que tanto a população defende, mas sobretudo o setor produtivo. O que significa esses investimentos? Significa a gente melhorar a logística, a mobilidade aqui exatamente do nosso porto. Isso vai reduzir custos, portanto, gerar empregos para o nosso povo e promover exatamente o desenvolvimento do nosso estado. Durante a cerimônia também foi assinado o termo de compromisso para a implantação do Porto Verde em Caiçara do Norte. O empreendimento inclui soluções para a energia eólica offshore e produção de hidrogênio verde. Nos últimos 3 anos, o Rio Grande do Norte movimentou mais de 23 milhões de toneladas em cargas marítimas. Foram cerca de 14 milhões via portos públicos e 10 milhões via portos autorizados. Esse é um investimento esperado já há um certo tempo e é essencial para o desenvolvimento do estado. Um porto pleno na sua condição de operar, ele é essencial para o desenvolvimento, ele é impulsionador disso. E a justificativa maior que nós podemos dar é que isso tem realmente travado a competitividade do nosso estado. Porque nós temos 74% da nossa produção escoando pelo porto de Suape, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará. Então, uma vez consolidado o Porto de Natal, nós vamos melhorar a nossa competitividade, o nosso valor agregado. Isso é o que nós esperamos. Nós estamos praticamente revitalizando o porto em todos os sentidos, né? Na parte de infraestrutura, a gente tem a obra das defesas da ponte, que vai nos possibilitar ter a operação durante 24 horas por dia, que nós não temos hoje. Isso está em cerca de 50 milhões de reais. Nós vamos ter a manutenção do canal de acesso com o investimento da bacia de evolução, para que a gente possa não somente garantir o calado a 10, que menos de 10 o porto não opera, como ele está operando hoje, e a bacia de evolução para que você tenha navios maiores com bocas mais largas. Isso está orçado em cerca de 60 milhões. E trazendo mais aqui para o porto, nós temos as defensas do próprio cais, na ordem de 10 milhões. E a gente tem também, um dos principais anúncios de hoje, é a exportação da nova safra de frutas, onde a gente consegue superar a tonelagem escoada que nós tivemos na época da operação de containers. Então a gente retoma, né, essa carga perdida com a perspectiva de crescimento daqui para frente, até porque a empresa tem se mostrado interessada num arrendamento para os próximos 20 anos. E se isso realmente se confirmar, nós seremos o maior porto exportador de frutas do país. A Câmara Municipal de Natal foi representada na cerimônia pelo vereador Herbert Sena. Verdade, é uma alegria, uma felicidade enorme, né? Estar celebrando na manhã de hoje essa assinatura de convênio na presença do ministro, do governo federal. Nós que desde o princípio tivemos um bom diálogo junto aos sindicatos, à classe trabalhadora, e falando da importância desses investimentos para o Porto de Natal. Desde 2009, o governo federal não investia no nosso porto, faltando
investimento, não gerando emprego, e era essa nossa preocupação enquanto vereador, enquanto representante do Poder Legislativo. Então a gente vê a defesa, a gente vê o investimento nos galpões, tudo isso foram lutas construídas na primeira visita do ministro aqui em Natal, para implantar no parque do governo federal, e que hoje estamos aqui celebrando e comemorando mais esse investimento. Agora vamos trazer oportunidades de capacitação. Em Parnamirim, a Escola do Legislativo da Câmara vai abrir inscrições nesta quarta-feira para um curso de cuidador de idosos. A Escola do Legislativo de Parnamirim está com inscrições gratuitas e abertas para o curso de cuidador de idosos. As inscrições devem ser feitas de forma presencial no próximo dia 13 de agosto, a partir das 13 horas, no Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, localizado no bairro Passagem de Areia. O curso tem início no dia 19 de agosto, na Escola Municipal Emérito Nestor Lima, e ocorre das 18 às 22 horas, ou seja, no período noturno. O curso, a capacitação, é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O SESC-RN está com inscrições abertas para 200 vagas gratuitas em cursos de valorização social. Tarsila Costa. Estão abertas a partir desta segunda-feira, 11 de agosto, as inscrições para as turmas dos cursos de valorização social, que acontecerão no mês de setembro. São 200 vagas gratuitas distribuídas pelas unidades de Natal, Cidade Alta e Zona Norte, Macaíba, Nova Cruz, Caicó e Mossoró. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico sescrn.com.br e na central de relacionamento da unidade em que se deseja a turma, até a próxima sexta-feira, 15 de agosto. É necessário apresentar documento de identidade, RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato ou do responsável legal, comprovante de residência com emissão inferior a 60 dias e comprovante de renda. Os cursos disponíveis são Salgados, Módulo 2, Decoração de Festa Infantil, Pintura de Imagem Sacra, Crochê, Macramê, Pintura em Tecido, Doces com Chocolate e Enfeites de Cabeça Infantil. Cada turma oferece 20 vagas. O resultado com os nomes dos aprovados será divulgado no dia 22 de agosto. As aulas começam no dia 1º de setembro e seguem até 26 do mesmo mês, variando conforme a turma. Os cursos são destinados preferencialmente a trabalhadores do comércio de bens e serviços e turismo, seus dependentes e estudantes da educação básica, desde que tenham renda familiar per capita de até 2 salários mínimos. O curso de Salgados, Módulo 2, acontece na unidade do SESC em Mossoró, no período de 8 a 12 de setembro, das 13 às 17 horas. O de Decoração de Festa Infantil acontece em Caicó, de 1º a 5 de setembro, das 18 às 22 horas. O de Pintura de Imagem Sacra também acontece em Caicó, de 22 a 26 de setembro, das 18 às 22 horas. O de Crochê, Módulo 3, será realizado na unidade da Zona Norte, de 9 a 13 de setembro, das 8 às 12 horas. O de Macramê, na Cidade Alta, de 9 a 12, das 13 às 17 horas. O de Pintura de Tecido, Módulo 2, também acontece na unidade da Cidade Alta, de 15 a 19 de setembro, das 13 às 17 horas. O de Decoração de Festa Infantil acontece na unidade de Nova Cruz, de 8 a 12, das 18 às 22 horas. Também em Nova Cruz acontece o curso de Doces com Chocolate, de 15 a 19 de setembro, das 18 às 22 horas. Em Macaíba tem curso de Enfeites de Cabeça Infantil, de 8 a 12, das 13 às 17 horas. E de Decoração de Festa Infantil, de 15 a 19, das 13 às 17 horas. O Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, iniciou este mês uma campanha para incentivar os eleitores a cadastrarem a biometria. O William chegou cedo ao TRE nesta manhã para fazer a coleta da biometria e ter condições de assumir o emprego. Aos 24 anos, ele nunca votou. Bom, né, ter todos os documentos que nós precisamos, porque para arrumar um trabalho, né, tem que ter os documentos. Se você não tiver os documentos, você não vai trabalhar, né? Eu estava precisando vir fazer, que eu não tinha feito, né, antigamente. É muito importante. Colocou a digital aqui, é rápido, como é que foi? Foi muito rápido, né? O atendente, tranquilidade. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, mais de 5% dos eleitores do estado ainda não possuem a biometria. Visando mudar esse cenário, o TRE iniciou, neste mês, uma campanha para aumentar a coleta dos eleitores. Durante o período pandêmico, né, e após a pandemia,
nós não estávamos tendo atendimento presencial. E o cadastramento biométrico ele é exclusivamente presencial. Então, muitas pessoas, principalmente jovens, que requereram o alistamento eleitoral no período aí de início de 2020 até julho de 2023, esse eleitorado ele corresponde aí a cerca de 5,6%, mais de 140 mil pessoas que têm o título de eleitor, mas não têm os dados biométricos cadastrados aqui no TRE. Os eleitores podem regularizar a biometria de segunda a sexta-feira nos cartórios eleitorais do Estado. Os cartórios da capital potiguar funcionam das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, enquanto que os cartórios do interior funcionam das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. A gente precisa de comprovante de residência e um documento de identidade. A nossa demanda é livre, não precisa agendamento, basta você chegar. Na capital, nós estamos atendendo de 8 às 14 horas, todos os dias, segunda a sexta, e no interior de 8 às 13. A importância desse processo refere-se à questão da segurança, da transparência e da rapidez. Então a gente faz esse chamamento, você principalmente jovem, venha, compareça ao cartório eleitoral da sua cidade e cadastre os dados biométricos, porque isso vai ser bom para você. Na questão da rapidez do voto, você vai conseguir votar mais rápido no dia da eleição. E aí isso dá mais transparência ao processo e mais segurança também. A seguir, crescimento dos casos de câncer coloretal preocupa médicos que alertam para a prevenção com investimentos em qualidade de vida e cuidados na alimentação. E ainda sobre este assunto, eu vou conversar aqui no estúdio com a nutricionista Karina Leles. O Câmara Repórter, segunda edição, volta em instantes. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Mais de 45 mil pessoas devem receber o diagnóstico do câncer coloretal no Brasil em 2025, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Um número alarmante, especialmente porque boa parte dos pacientes deve ter menos de 50 anos. Por isso, a prevenção é a maior aliada para a cura da doença. Há 3 anos, Erickson, de 82 anos, foi diagnosticado com câncer coloretal. Houve um sangramento e é um sinal de alerta disso, né? Aí procurei um prócto, ele fez o exame retal e diagnosticou que tinha algo diferente. E ele suspeitava que era um tumor. Então eu vim primeiro, fiz uma colonoscopia, fez a biópsia e deu positivo para câncer coloretal. Daí diante vim para a Liga e comecei o tratamento. Segundo ele, a fé em Deus foi muito maior do que o impacto da notícia e o fez enfrentar o tratamento com mais tranquilidade. A fé em Deus é muito maior. Muito maior. Aí não me abalou muito. A gente fica preocupado, né? Mas a gente com a idade vai chegando, a gente vai sabendo dosar as coisas, sabendo botar as coisas ruins para lá, as coisas boas para cá. E qual é o caminho? Tratamento. O câncer coloretal, que atinge o intestino grosso e o reto, já é o segundo de maior incidência e o terceiro que mais mata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2023 foram diagnosticados 570 novos casos de câncer coloretal no Rio Grande do Norte. Em Natal, o número de diagnósticos também preocupa. O principal disso tudo é a gente se conhecer, se perceber, ter esse tempo para se avaliar.
Então, uma das coisas importantes é a alteração do formato das fezes. Então, sempre que evacuar, procura dar uma olhadinha antes de dar a descarga, né? Para que você veja essa alteração que é super importante. Então, às vezes pode vir sangue. Claro que nem todo sangue nas fezes é sinal de câncer de intestino. Não, a gente sabe que tem as doenças hemorroidárias, tem as fissuras, que são causas também de sangramento nas fezes. Mas, claro, que sempre que você observar, você tem que procurar um médico para investigar. O formato das fezes também é muito importante. Então, às vezes, as fezes elas começam a ficar mais afiladas. Então, você tem que ficar de olho, porque isso também pode ser um sinal. Dor abdominal, uma dor que não passa, que não cede, que persiste, você tem que procurar um médico, principalmente nesse andar inferior do abdômen. Alterações do ritmo intestinal. Então, eu era constipada e passei agora a ter diarreia. Por que eu estou tendo isso? Foi alguma alimentação inicialmente que eu comi, que pode ter causado, mas isso é uma coisa que persiste e você tem que buscar. Às vezes é diarreia que fica constipada, às vezes é constipada que se torna, né, passa a ter diarreia. Então, alteração do seu ritmo intestinal. Perda de peso sem uma explicação, sem uma dieta, sem uma atividade física, sem uma medicação. Então, tudo isso a gente tem que ficar alerta. O que antes era considerado uma doença da terceira idade, agora vem atingindo cada vez mais jovens e adultos. Especialistas apontam que mudanças no estilo de vida estão entre os principais fatores para o aumento de diagnóstico em pessoas mais jovens. 10 a 15% dos tumores no geral, incluindo o coloretal, eles podem ter uma origem genética. Então, você pode herdar aquele gene que vai levar você a ter um câncer de intestino. E aí a gente sabe que quando tem essa mutação, quando tem essa alteração, provavelmente a causa foi isso, foi essa mutação, foi essa alteração genética herdada. Mas os outros 85% dos pacientes, a gente não sabe a causa de fato, né? A medicina ainda não evoluiu completamente para se saber ao certo o que causou. Mas sabe-se que estilo de vida inadequado é fator de risco para o desenvolvimento. Então, o sedentarismo já está mais que comprovado. A gente tem estudos saindo aí sempre, né, científicos, baseados em evidência, de que a pessoa sedentária ela tem um risco muito maior de desenvolver o câncer, e aí também incluindo o câncer coloretal. A obesidade também precisa ser trabalhada, porque a questão da obesidade também eleva o risco. O tabagismo, a gente sabe que é um fator muito importante. O excesso de álcool. Então, são alimentos inadequados. Então, uma alimentação pobre em frutas, pobre em verduras, mais ricas em alimentos enlatados, embutidos, conservantes, defumados. Isso tudo aumenta o risco de câncer. O tratamento pode envolver cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, dependendo do estágio da doença. O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. A recomendação é que qualquer pessoa com histórico familiar ou sintomas persistentes procure um gastroenterologista. Quando diagnosticado no início, as chances de cura ultrapassam os 90%. É um tumor incidente, tem tido cada vez mais diagnósticos, mas infelizmente esses diagnósticos ainda são tardios, ainda são em estágios mais avançados. Então, o que é que a gente precisa ficar alerta? Há medidas de prevenção e de detectar precocemente, porque a gente sabe que o câncer coloretal ele tem cura. Receber o diagnóstico de câncer ainda é devastador para muitos. O medo da morte, o estigma da doença e as mudanças no corpo e na rotina afetam profundamente o emocional dos pacientes. Em muitos casos, o apoio psicológico é fundamental desde o início do tratamento. A recente morte da cantora Preta Gil, vítima de câncer coloretal, gerou comoção nacional e trouxe à tona o medo silencioso de muitos brasileiros. Receber um diagnóstico oncológico, né, é inaugurar também um novo momento de vida, né, entendendo que a partir daquele diagnóstico se anunciam também muitas mudanças na vida do paciente. Então pode vir uma raiva, um medo, uma preocupação, uma angústia, né? Uma desesperança, enfim, todas essas reações que
cabem também nesse momento e que precisam também ser acolhidas. O acompanhamento psicológico ele vai sendo fundamental, né, e um diferencial realmente ao longo do tratamento. Aqui na Liga a gente consegue acompanhar esse paciente desde o momento de diagnóstico, às vezes até mesmo antes disso, no processo de investigação diagnóstica. A gente consegue estar já tendo um primeiro contato com o paciente e consegue estar fazendo esse acompanhamento ao longo de todo o tratamento. Se conhecer, procurar a ajuda quando perceber algo alterado. Um dos exames que diagnostica o câncer coloretal é a colonoscopia. E existe um estigma muito grande de que é um exame doloroso, invasivo. É um exame que, claro, o preparo, até porque você tem que limpar o intestino, então você vai ter uma diarreia maior, mas é um exame que é plenamente factível de ser feito. Durante o exame você não sente absolutamente nada, porque você está sedado. Então, fora o preparo, que é realmente um pouco, vamos dizer assim, desconfortável pela diarreia, mas é algo que a chance de complicação é muito baixa. E é um exame importantíssimo, porque ele detecta previamente e ainda tem ele tem outro papel ainda fundamental, detectar lesões pré-malignas, lesões que ainda não é câncer, mas que se você deixar lá e não retirar, vai se transformar. Então ainda ele tem esse papel de tratar. E uma excelente forma de prevenir o câncer coloretal é cuidar da alimentação. E sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Karina Leles. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Uma honra prestar essa assistência primária à saúde através da TV. Karina, as pessoas estão bem preocupadas com uma alimentação e após aí até a morte da cantora Preta Gil, muito se falou sobre o câncer coloretal. Existe ali, de fato, uma relação entre a alimentação e este tipo de câncer? A primeira relação, eu diria, hoje para a nutrição, o intestino, ele nem é considerado o segundo cérebro, como dizíamos antigamente, mas é o primeiro. Lembrar que o intestino é aquele órgão em que vai absorver nutrientes. Então, as fezes, por exemplo, é um grande e melhor sinal para avaliarmos a alimentação do nosso paciente. Eu também vi recentemente que a própria Organização Mundial da Saúde deixou um alerta sobre determinados tipos de alimento, principalmente os embutidos. Qual é a relação desses alimentos justamente com esse tipo de câncer? Na verdade, a dica de ouro sempre foi descascar mais e desembalar menos. Peço a quem nos assiste que observe sempre o prazo de validade. Quanto maior a validade do alimento, aquilo que a gente diz, pior nosso, menor o nosso tempo de vida. Então, são alimentos ricos em aditivos químicos. E o que eu preciso, na verdade, quando eu ingiro o alimento, é o nutriente, é a vitamina, é o mineral. E aí, nesses alimentos, eu vou ter todos aqueles ingredientes para esse prazo de validade grande. E aí, passando pelo intestino, vai deixando sim essas sequelas. E não só no intestino, né? A gente compromete aí o organismo como um todo, desde pressão, desde problema renal, a obesidade, o sobrepeso, todas essas complicações de uma má alimentação. Que alimentos você diria que é saudável não utilizar de forma alguma? Diria que o próprio refrigerante. O refrigerante é aquilo que a gente chama de caloria vazia. Então, você vai melhorando hábitos na sua casa quando você vai ingerindo o que a gente chama de micronutriente. Legume, verdura, fruta. Hoje a gente se preocupa muito mais em contar calorias do alimento. Lembrar que o nosso organismo ele não precisa de números, ele precisa de qualidade. Então, a fibra, por exemplo, aquela aveia, aquele alimento que eu vou jogar ali em cima, que vai ajudando no processo de alimentar as nossas bactérias benéficas. A gente tem mais bactéria no intestino do que célula, né, no nosso corpo. Então, essas bactérias que fazem esse equilíbrio que é tão necessário para a nossa saúde.
Com relação aos embutidos, qual é o limite de consumo que seria o aceitável? Pois é, na verdade eu diria que se puder não compre, porque isso tem se tornado hábito, né, nas nossas casas, nas nossas famílias, e aí o maior prejudicado de tudo isso são os nossos filhos, naquele período de formação. Então faz aquela troca, por exemplo, já que você gosta, ingere, por exemplo, por uma proteína tão importante, tão rica em nutrientes, como é o ovo. Então, deixa isso para, de repente, um aniversário, um fim de semana, mas assim, muda esses hábitos. É lembrar que a nossa cozinha é lá, é na cozinha, é na despensa, é na geladeira que está o nosso grande remédio, prevenir e curar doenças, que é o alimento. Não só o consumo de alimentos, doutora Karina, mas também a frequência com que se toma água também. A água é essencial para o funcionamento, aí, o equilíbrio do intestino também. Lembrar que a água, ela faz parte da nossa composição orgânica e nada substitui água. O suco, o chá, nada. A água é a água. Então, a gente faz um cálculozinho que até a Organização Mundial de Saúde até aumentou, né, esse cálculo. Antes era 30 ml por quilo peso. Hoje a gente já sugere 35 ml por quilo peso. É lembrar que quando a gente tem sede, o organismo já está desesperado. Então, quantifica principalmente a criança, a gestante, o idoso que tem esse centro da sede aí afetado. Então, vai naquelas porções, né, de copinho, de xicrinha, para que ele vá ao longo do dia se hidratando. Até porque a emoliência das fezes a gente adquire através da ingestão hídrica. Doutora, que dicas a senhora daria para que a gente mude esses hábitos alimentares, para adquirir novos e saudáveis hábitos? Diria que para os nossos filhos precisamos ser exemplo. O nosso filho, ele não come o que a gente manda ele comer, ele come o que ele nos vê comer. Então, sem dúvida alguma, a educação começa com esses bons hábitos. E o segundo, leva para a sua casa legume, verdura e fruta. Nutri, mas meu filho não gosta. As nossas papilas gustativas a gente treina. Então vai um pouquinho todo dia. De repente é um suco de laranja, bota uma moedinha de cenoura. É um suco de uva, bota uma moedinha de beterraba. E vai aos poucos. Porque o adulto, ele hoje já colhe fruto dessa má alimentação. Mas os nossos filhos estão precisando desse cuidado, porque a saúde adulta do seu filho depende do que ele come hoje. Quem oferta somos nós, os pais. A senhora deu essa dica para quem tem filhos, para quem está ainda construindo esses hábitos alimentares. Mas para um adulto, vamos falar de pessoas já na vida plena, na vida ativa, tendo vida profissional, a correria do dia a dia de cada pessoa. Que dicas, que estratégias utilizar para manter ou adquirir esses hábitos? Escolhe um alimento de cada grupo alimentar, por exemplo. É entender que a bioquímica da digestão precisa ser ajudada. Então, começa sempre com uma salada crua, por exemplo. Começa a refeição do café da manhã, por exemplo, com uma fruta. E aí depois vai entrar com o carboidrato, aquilo que nos dá energia, o pão, o feijão, o arroz, o macarrão e a proteína. Proteína é bicho, então a gente precisa ingerir realmente da saciedade. Ele faz com que a gente tenha, cuide dessa imunidade também. Então, se eu pudesse hoje sugerir um café da manhã, começa com uma fruta, depois ingere o inhame, ou a batata, ou a macaxeira, e aí depois ingere esse ovo, de repente um queijo de qualidade. E a dica também de ouro, evita comer e beber junto para você que é adulto. Quando eu como e bebo junto, eu diluo meu suco gástrico, eu não tenho uma boa digestão, eu não mastigo, porque eu vou ter um líquido, né, que vai empurrar o alimento. Lembrar que a digestão começa na boca. Então, pequenos hábitos que a gente vai construindo e já, diariamente fazendo, a tal da constância vai se tornando hábito e a nossa saúde agradece. Com relação voltando aí ao assunto do câncer coloretal, alguns alimentos, eles podem facilitar esse trânsito intestinal? Sim.
A água, sem dúvida alguma, os alimentos que a gente chama laxante. Então, eu tenho, por exemplo, as fibras, a aveia é importante, o gergelim é importante, as oleaginosas, a castanha, o amendoim. E aí, gosto muito das frutas que ajudam nesse processo. O mamão, o abacate, a ameixa. Então, são aquelas frutas que ajudam. Porque muitas vezes a gente acha que o paciente ele é constipado quando ele fica dias sem fazer cocô. Não, a constipação é quando eu sento no vaso e fico muito tempo esperando que aquelas fezes sejam eliminadas. Então, de repente já fica até um alerta para você que nos assiste acerca de como está o seu cocô. O cocô ele tem que ser aspecto banana, cor marrom, sentou no vaso, aquelas fezes serem eliminadas com esvaziamento total gástrico, sensação de que tudo foi eliminado. É bem importante essa observação, doutora, porque um dos sintomas que a própria cantora Preta Gil tinha justamente era essa dificuldade. Que ela achou ali que era uma coisa natural, que era uma coisa normal, até que se agravou. Isso que preocupa, a gente vai sempre dando um jeitinho, a gente sempre diz, foi de repente. Não é de repente. Se conheça, veja o seu organismo e tem coisas que não é normal. E a gente vai normalizando, vai se automedicando, vai usando um supositório, vai tomando um laxante e aí quando a gente vai para os exames realmente é desastroso. Com que frequência a senhora recomenda, por exemplo, a busca aí por um profissional da nutrição justamente para regular essa questão alimentar? Digo que cada um deveria ter um nutricionista para chamar de seu. O nutricionista é aquele paciente que desde a introdução alimentar vai nos acompanhar antes mesmo de termos uma patologia, um câncer, um diabetes, uma hipertensão. Então, a ideia é, se não está conseguindo, se acha que não tem tempo, se acha que não está sentindo prazer ao ingerir esses micronutrientes, então o nutricionista é o único profissional habilitado para fazer a sua prescrição dietética, o que você precisa, de acordo com a sua rotina, no horário correto, porque, afinal de contas, o primeiro prazer que a gente tem na vida é colocar a boca no peito da mãe da gente. Então, comer é um prazer, mas garanto a você que comer saudável também pode ser aliado a esse prazer. Qual é o papel das atividades físicas dentro desse contexto alimentar também? O exercício físico é um outro remédio e às vezes a gente acha que é estar na melhor academia da nossa cidade. Temos parques, tem o seu condomínio, você consegue, por exemplo, deixar o filho no colégio e ir ali. Você consegue, por exemplo, descer no seu condomínio de escada. Então, existem várias formas de se exercitar. E os estudos mostram que até a nossa glicemia é importante nesse processo. E a caminhada, a simples caminhada já é laxante. Eu peço sempre para a gente olhar os nossos pets. Quem tem animal sabe que ele precisa caminhar até chegar aquele momento dele fazer o cocô. Nós não somos diferentes. Então, o exercício físico ajuda esse movimento para que a gente consiga eliminar diariamente aquele bolo fecal, que é fruto da nossa digestão. Então, doutora Karina Leles, só para a gente finalizar, deixar claro para quem está assistindo a gente, comer bem é prevenção para diversas doenças. O alimento é o grande remédio, então que essa prevenção, né, que comece dentro da nossa cozinha, na nossa mesa, e aí lembrar que quando eu invisto na cozinha, na geladeira e na despensa, eu economizo na farmácia. Doutora Karina Leles, nutricionista, muito obrigada por sua participação aqui conosco do Câmara Repórter. E olha, eu vou ficando por aqui e voltamos amanhã no Câmara Repórter, primeira edição.